colegas vereadores, assessor jurídico, base, imprensa, pessoas que nos assistem. Todo mundo aqui já falou dessa catástrofe que arrasou Arroio do Meio, mas não só Arroio do Meio. A gente já teve várias enchentes, inclusive no ano passado, setembro, que foi uma das maiores, e essa aqui foi muito maior ainda. Acredito que seja a maior que se tenha registro no estado. E dessa vez não foi só no Vale do Taquari, e sim na grande maioria dos municípios do nosso estado foram atingidas, não diretamente por essas águas aqui, mas também com as chuvas que deu em todo o estado. A gente vai, assim como meus colegas já falaram, levar muitos anos para superar. Algumas pessoas, empresas, agricultores não vão conseguir superar isso. A gente era feliz e não sabia quando a gente levava às vezes 15 minutos para chegar em Lajeado por causa do trânsito. Hoje a gente leva 4 horas para um município que fica a 4 quilômetros de distância daqui. Ainda bem que a gente tem as associações, a CISAM, as empresas puxando à frente para viabilizar o quanto antes um acesso, assim como também executivo, tanto daqui como Lajeado, para tentar viabilizar a questão da ponte, do Exército, do DENIT, enfim. Falar, meu colega Rocha sempre fala, Rodrigo, César, a questão da agricultura. Rocha sempre fala, agricultura forte, comércio forte, indústria forte. Acho que a gente tem que priorizar a agricultura. Sem a produção dos nossos produtores, o comércio vai diminuir muito, vai minguar. Assim como também a indústria. E acredito que para isso, cada um aqui que tem contato com a própria RGE, a gente tem que buscar, vou usar o exemplo da Dália, que me falaram hoje tarde, está ainda sem luz no Complexo em Palmas. E é uma empresa que produz muito e que tem muito produtor que produz para ela aqui em Arroio do Meio. A gente tem que fazer todo o possível para viabilizar essas situações, assim como também desobstruir as ruas que ainda estão obstruídas e fazer manutenção em alguns pontos mais críticos das ruas que hoje tem passagem, mas que para um caminhão às vezes com leite ou algum insumo passar é difícil, porque levou embora um bueiro, porque afundou muito. Então acho que isso são coisas como uma pequena equipe consegue fazer em poucos dias melhorar isso, que também vai dar uma estrutura melhor para o nosso agricultor, que ainda consegue continuar. A mesma questão do comércio, a gente fala aqui na questão das casas, o vereador Paulo Bax falou e foi muito bem, a gente não vai conseguir construir essas casas em pouco tempo. A gente sabe ainda da questão de setembro do ano passado, que ainda tem a burocracia pela frente, que se conseguiu algumas casas por um período, mas que ainda não, casas construídas definitivas ainda não saíram. Então isso com certeza também vai demorar para ela sair. Mas além disso, a gente também tem que pensar no comércio e na indústria. O vereador Rocha falou, teve gente que perdeu R$1.000 e prejuízo 10 mil, 300 mil, 5 milhões, 10 milhões. A gente tem empresa que perdeu mais de 80 milhões. E se uma empresa dessas fechar? E aí? Hoje as empresas, ou até na enchente, todas procuraram mão de obra. Mas se a gente não achar
ou conseguir viabilizar alguma coisa para ajudar essas indústrias, o comércio, a gente vai ter muita mão de obra sobrando em Arroio do Meio, e que isso, você sabe, não é bom. Traz muitas coisas negativas também. Hoje, o que alenta um pouco as pessoas é essa solidariedade dos outros municípios que estão vindo ajudar, mas a gente também sabe que isso não é para sempre. Isso daqui 2, 3 semanas, isso vai terminar. Até porque, como eu falei antes, muitos municípios, se não me engano, são mais de 450, de um total de 497, foram atingidos e que também precisam fazer e ajudar as pessoas que moram naqueles municípios. Então, hoje a gente, quando vem um pessoal de fora para ajudar, dar um abraço nessas pessoas que precisam de ajuda, a gente vê que elas ficam mais animadas. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer também. Criar alternativas, oportunidades, para que essas pessoas comecem de novo a entrar numa normalidade. O município está fazendo a limpeza das ruas, é muito bom. Tem que restabelecer a água e a energia o quanto antes. Isso começa a melhorar, dá uma autoestima melhor para as pessoas. A gente passou 8 dias sem luz lá onde eu moro, 5 dias sem água. Como é difícil isso. Como é difícil. Luz ainda a gente se vira, mas quando é sem água é muito difícil. A gente tem comunidades ainda que estão nessa situação. Presidente, sugiro que essa casa crie algumas comissões da agricultura, do comércio, por que não da indústria também, para que os vereadores também participem, 1 em 2 em cada comissão, para a gente discutir isso e achar alternativas junto com o Poder Executivo, assim como a gente já vem fazendo. A gente sabe que o Executivo também está sobrecarregado hoje e a gente pode também ajudar nessas situações. Pelo menos para a gente tentar viabilizar algumas situações e estar do lado tanto do produtor, que tanto precisa hoje. Foi atingido, quem não foi atingido por água, a maioria foi atingido por deslizamento. Todos, com certeza, por alguns dias não tiveram luz, acabaram perdendo grande parte da sua produção, gastaram combustível para tirar leite das vacas para derramar fora. Esse produtor, agora no fim do mês, ele não vai ter praticamente nenhuma receita, mas vai ter lá a ração para pagar. Não vamos nem falar no resto. Então, se for possível criar essas comissões, eu acredito que isso também possa ter um reflexo positivo, tentar achar algumas alternativas. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que começar a dar um norte para essas pessoas. Não só a agricultura, mas o próprio vereador Rocha falou antes, a questão do comércio aqui no centro. Isso, quem imaginava que a água ia chegar onde chegou? Só para complementar, talvez assim, essa ideia do Marcelo e a tua, talvez colocar o banco de ideias junto nas comissões, poderia ser juntado. Poderia, com certeza. Quero falar também que a gente tem que passar hoje e viver um dia de cada vez. E hoje já foi um pouquinho melhor do que ontem. A gente não pode parar. Temos que continuar para frente e tentar fazer o melhor possível, cada um se doando um pouquinho para a nossa querida Arroio do Meio. Seria isso, presidente. Com a palavra do Neto, muito